Fala pessoas, e aí, tudo certo? Boa tarde, galera dos terceiros anos aí, beleza? Como vocês já sabem, né, a gente tá em mais um sextou aí do EducaPE, pra gente fechar mais uma semana com chave de ouro aqui no EducaPE. Vocês sabem que agora é hora de biologia, beleza? E assim, antes da gente continuar nossas aulas, porque lembrem que na semana passada, vocês que são terceiros anistas, lembrem que na semana passada a gente continuou o estudo dos vírus, beleza? A gente começou a falar exatamente dos ciclos de infecção, dos modos de reprodução do vírus, beleza? E lembrem que na semana passada a gente deu ênfase aos ribovírus, beleza? Aí o que foi que aconteceu? Eu falei do retrovírus todo e hoje a gente vai ver de forma bem específica o danado do vírus de RNA positivo e o RNA negativo, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso dar alguns informes. E assim, eu sei que tem muita gente aqui veterana já no EducaPE, mas é sempre importante lembrar que, se você está chegando hoje no EducaPE, lembrem que o EducaPE tem um canal oficial no YouTube, tá? É só você lá no YouTube colocar EducaPE. Você vai entrar no canal oficial do EducaPE no YouTube. Lá é massa, porque lá você se inscreve no canal, ativa o sininho, da notificação para receber todas as notificações das aulas em primeira mão. E principalmente você que é terceiranista, que precisa do assunto todo, o que é que vai acontecer? Você vai clicar na aba Vídeos, e quando você clica na aba Vídeos, aí o que é que vai acontecer? Na aba Vídeos, você vai ter todas as aulas que já aconteceu aqui no EducaPE de todas as matérias. Então, se você quiser colocar os teus estudos em dia, você que é terceiranista, tem muita coisa esse ano por causa do Enem, tá? Tem que usar o canal do EducaPE. Outra coisa importante para lembrar a vocês é do nosso aplicativo Conecta Aí. Se você é terceiranista e está chegando agora no EducaPE, lembrem que nós temos um aplicativo oficial chamado de Conecta Aí. Você baixa o aplicativo, que lá você consegue pegar todos os materiais do EducaPE, tudo. E o que eu acho mais massa no aplicativo é porque você consegue nos acompanhar aqui. Você assiste todas as aulas do EducaPE durante a semana ao vivo, sem gastar um dado da tua internet. Tá? Então aquela desculpa de não ter na internet não funciona mais, tá? Porque você vai assistir tudo pelo aplicativo, tá? Outra coisa massa é que na próxima semana a gente vai ter uma semana especial aí no EducaPE, tá? O EducaPE próxima semana vai fazer um, vamos dizer assim, um passeio pelo sertão, tá? Ele vai fazer um passeio pelo sertão. Então as aulas da segunda, terça, quarta e quinta serão transmitidas ao vivo do sertão, tá? Então fique ligado que na segunda-feira a galera de Araripina vai receber o EducaPE ao vivo, beleza? Na segunda-feira o EducaPE vai ser transmitido de Araripina. Na terça-feira a galera de São José do Belmonte. Alô, São José do Belmonte. Na terça o EducaPE vai ser daí, tá? Na quarta-feira vai ser de Carnaíba. O povo de Carnaíba vai receber o EducaPE, beleza? Então, as aulas vão ser de Carnaíba. E na quinta-feira, para fechar o circuito do EducaPE no Sertão, vai ser em Buíque, beleza? Então, em Buíque, nós vamos ter a transmissão do EducaPE, beleza? Então, lembra, tá? Próxima semana, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, nós vamos ter a caravana do EducaPE pelo Sertão. Beleza? Então vocês vão ver que as aulas ao vivo vão ter cenários diferentes. Massa? E a outra coisa que eu preciso que vocês não esqueçam de forma nenhuma, que aí vai alegrar muita gente, se liga aí no slide, bota na tela aí, Aninha. Abre aí na tela toda. Pronto, tá vendo isso aí? As inscrições do SSA foram prorrogadas, beleza? Tanto que a galera pediu que a danada da inscrição foi prorrogada. Então você que vai fazer seriado 3, você que vai fechar o triênio do seriado e lembra que a chance mais fácil que tu tem de entrar na UPE foi prorrogado, tá? A inscrição, de vez de terminar dia 19, vai para o dia 31. Então até dia 31 de agosto, você que vai fazer seriado 3, você pode fazer a inscrição, tá? Aí a gente botou pagamento até, mas cuidado que esse pagamento até não é inscrição, tá? Você se inscreve até dia 31, mas o boleto para pagar a taxa vai até o dia 3 de setembro. O valor da taxa é R$110. As inscrições são exclusivas no site da UPE e um detalhe importante, tá? Só pelo computador. Esse site ele não abre em dispositivo móvel. Não adianta tentar entrar no site para fazer a inscrição pelo celular, porque não pega
Muita gente esquentou a cabeça nesse período querendo fazer a inscrição pelo celular. Pelo celular não pega, tem que ser computador, tá? Aí pelo computador, que daqui a pouco a Ana vai botar o QR Code aí, mas você vai ter, ó, processo de ingresso.pe.gov.br, tá? Entra lá, você que vai fazer seriado 3, clica lá na inscrição do seriado 3, tu vai colocar a tua senha que tu já usa desde o seriado 1 e tu lá confirma a tua inscrição, teus dados já tá tudo lá. Só um detalhe, vocês que vão fazer seriado 3 tem uma diferença. Esse ano vocês vão fazer a prova dia 19 e 20 de dezembro, tá? Pela manhã. Eu sei que ano passado, na verdade, a prova do ano passado que vocês fizeram em fevereiro, vocês fazem à tarde, porque vocês eram seriado 2. Agora vocês que vão ser seriado 3, a prova é pela manhã, tá? E um detalhe, é separado da galera do seriado 2, ou seja, é um final de semana só para vocês do terceiro ano. Só para vocês do terceiro ano, beleza? A Aninha já botou o QR Code aí na tela, ó, tá vendo esse QR Code aí? Pronto. Se você quiser se inscrever e não quiser digitar, aponta o QR Code aí. Agora tem um detalhe, tá? Você vai apontar o QR Code com o celular para abrir o site e ver o site novamente, porque com o celular não se inscreve, beleza? Você pode abrir, copia lá o site, depois cola no computador, porque a inscrição só é feita pelo computador, beleza? Tranquilo? Então se liga nisso aí, tá? Tirando isso aí, hoje a gente vai continuar a falar de vírus, beleza? Hoje a gente vai continuar a falar de vírus. Como eu já tinha dito a vocês no começo, lembrem que o danado dos vírus, eles vão se classificar em vírus que apresentam DNA e vírus que apresentam RNA. Lembrem que os vírus que apresentam RNA são os ribovírus. Vírus que apresentam RNA são os ribovírus, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Na semana passada eu expliquei aqui, veja, na semana passada eu expliquei exatamente o que a gente vai trabalhar com o retrovírus. Tranquilo? Lembrem que na semana passada a gente mostrou todas as enzimazinhas do retrovírus, tudo bonitinho. Lembrando que o retrovírus é um tipo de vírus que tem RNA como material genético. Beleza? Aí a gente fez o esquema todo, tudo bonitinho. Mas eu disse a vocês na semana passada, que dentro do grupo dos ribovírus eu não tenho só retrovírus. Eu tenho retrovírus, eu tenho vírus de RNA positivo e eu tenho vírus de RNA negativo, tá? Aí o que é que vai acontecer? Presta atenção. Hoje nós vamos trabalhar com o vírus de RNA positivo primeiro. Se liga. Quando o vírus tem um material genético, o RNA, e você diz que esse vírus é de RNA positivo, lembrem que esse tipo de ribovírus, ele também pode ser chamado, de vírus de cadeia positiva. Ele também pode ser chamado de vírus de cadeia positiva. Eu vou ter o vírus de RNA positivo e eu vou ter o vírus de cadeia positiva. Aí assim, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam de forma nenhuma? Andrei, por que o vírus tem um RNA positivo? Porque o RNA do vírus, ele é chamado de positivo. Monstrinho, se liga. Quando você trabalha com o vírus de RNA positivo, esse cara aqui, ele tem essa denominação porque você vai dizer que ele funciona, presta atenção, tá? Ele funciona, dentro da célula hospedeira, porque vírus é parasita obrigatório de célula, tá? Dentro da célula hospedeira, ele funciona como RNA mensageiro. Ele funciona como RNA mensageiro. Aí você pode dizer, tá, e como assim funciona como RNA mensageiro? Olha, ele funciona como RNA mensageiro porque esse RNAzinho aqui é o RNA que é responsável pela síntese proteica. É ele que é responsável pela síntese proteica, ou seja, é ele que forma a proteína. É o danado desse RNA que vai conseguir ser lido pelo ribossomo. Vocês estão ligados lá no primeiro ano, no assunto que a gente chama de tradução proteica ou síntese proteica? Lembrem que lá quando vocês eram primeiros anos, os tios e as tias lá do primeiro ano disseram assim para vocês, olha, para a célula formar uma proteína, o danado do ribossomo vai ter que ler o RNA. A organela ribossomo vai ler o RNA mensageiro, porque aí quando ela lê o RNA mensageiro, ela vai conseguir produzir a proteína. Mas aí o que é que acontece? O vírus, ele não tem um RNA mensageiro, ele tem um RNA positivo. Sendo que quando esse RNA positivo, ele entra dentro da célula, ele vai funcionar como mensageiro. Ele dentro da célula, ele vai funcionar como RNA mensageiro. Aí o que é que acontece? Quando esse RNA positivo está dentro da célula, ele já começa a ser lido pelos ribossomos da célula.
Aí você pode dizer assim, ô Andrei, e o que é que vai acontecer quando o ribossomo lê o RNA positivo do vírus? Olhe, se o RNA é do vírus e o RNA é uma receita, então o que é que vai acontecer? Quando o danado do ribossomo começa a ler o RNA positivo, na medida que ele vai lendo o RNA positivo, ele vai começar a produzir um monte de proteína. Na medida que o ribossomo vai lendo o RNA positivo do vírus, ele vai começar a produzir um monte de proteínas de vírus. Aí você pode estar se perguntando assim, pô, Andrei, massa, mas e o que é que essas proteínas do vírus vão fazer dentro da célula hospedeira? Olha, essas proteínas do vírus vão ser responsáveis em formar novos vírus. Essas proteínas que são formadas dentro da célula, mas são proteínas de vírus, elas vão ser responsáveis em formar, presta atenção, novos vírus, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Se liga nesse esquema aqui que eu vou fazer aqui. Imaginem que isso aqui é uma célula, tá? Imagina que isso é uma célula, beleza? Vocês sabem que o vírus, ele é um parasita obrigatório intracelular. Ele só funciona se entrar dentro da célula. Então eu vou fazer assim, ó. Vê. Imagina que o vírus pega, ó, e se liga aqui na membrana. Isso aqui é o vírus, beleza? Ó. Isso aqui é o vírus. Isso aqui é o vírus. Aí o que é que vai acontecer? Quando o vírus, ele pousa na célula, ó, o vírus ele pousa na célula, ele solta, bum, o seu material genético dentro da célula. Vocês já sabem que eu disse a vocês, ó, que esse vírus é um vírus de RNA positivo. Então, ele vai soltar aqui um RNA mais um RNA positivo. Agora é o seguinte, vocês concordam comigo, olha para mim, vocês concordam comigo que esse RNA que o vírus soltou aqui dentro, primeiro, é um RNA positivo, massa, é um RNA positivo. Segundo, esse vírus inicial aqui, eu posso muito bem chamar ele de vírus mãe. Por que eu posso chamar ele de vírus mãe? Porque ele é o primeiro vírus que chega na célula, beleza? É o vírus mãe. Quando ele solta um RNA positivo aqui dentro, esse RNA positivo, veja, ele vai ter que ser responsável em produzir um monte de filhotinhos do vírus. Massa. Andrei, todos os filhotinhos vão ter que ser iguais à mãe? Vão. Ei, monstro, todos os filhotinhos do vírus que vão ser produzidos aqui dentro, eles têm que sair da célula iguais à mãe. Então, se a mãe chegou com um RNA, todos os filhotinhos vão ter que sair com um RNA. Mas aí você pode dizer assim, ô Xandrei, mas a mãe só deixou um RNA. Foi. E como é que vai ser isso? Ei, monstro, tu vai ter que multiplicar esse RNA. Ou seja, se o vírus mãe chega na célula e libera só um RNA, o que é que vai acontecer? Esse RNA vai ter que se multiplicar várias vezes. Esse RNA, ele vai ter que se multiplicar várias vezes. Aí você pode dizer assim, tá, mas por que vai ter que multiplicar várias vezes? Porque assim, ó, toda vez que você multiplica o RNA, mais filhotinhos de vírus vai ser formado dentro da célula. Só para vocês terem uma ideia, imaginem que aqui dentro você vai produzir 100 filhotinhos. 100. Ei, monstro, cada filhotinho tem um RNA positivo. Então esse primeiro RNA aqui vai ter que fazer o fenômeno da multiplicação. Ele vai ter que se multiplicar, porque cada filhote vai ter que ter um RNA igual à mãe. Aí o que é que eu preciso que vocês fiquem ligados agora? Como é que eu vou multiplicar isso? Ó, repetindo, tá? Veja, eu vou fazer o esquema uma vez para mostrar a vocês como é que multiplica. Vocês aí na hora de anotar, vocês vão entender que por mais que eu só tenha feito uma vez, esse danado desse processo vai se repetir várias vezes, para que no final você tenha RNA para tudo que é filhote. Beleza? Olha para cá. Esse RNA, quando ele entra, preste atenção, quando ele entra na célula, a primeira coisa que ele vai fazer antes de produzir proteína é que ele vai ter que se replicar. O nome do processo é chamado de replicação de RNA, ou seja, a partir de um RNA você vai formar outro. Olha para cá. Esse RNAzinho aqui, ele vai, ó, se transformar, ele vai logo se replicar em outro RNA. O problema, olha para mim agora, porque senão vai dar uma voada. Ei, monstro, larga tudo, olha para mim, porque senão vai voar agora.
Quando o RNA positivo ele se replica, qual é o segredo que muita gente não sabe? Quando ele se replica, o positivo não vai conseguir formar logo outro positivo. Ele vai formar um RNA contrário. Aí você pode dizer, como assim RNA contrário? Ei, qual é o contrário de positivo? Tu está me assistindo agora. Qual é o contrário de positivo? Isso, negativo. Então, se o positivo vai formar um RNA contrário, então isso aqui vai ser um RNA negativo. Você vai produzir um RNA negativo. Aí você pode dizer assim, Andrei, esse RNA negativo, ele funciona como positivo? Não. Oxe, então esse RNA negativo não produz proteína, não. Não. Ele é o contrário. Se o positivo produz, o negativo não produz. Andrei, os filhotinhos do vírus podem aproveitar esse RNA negativo? Não. Por que eles não podem aproveitar esse RNA negativo? Ei, eu disse no começo da história, os filhotes têm que ser igual à mãe. Se a mãe tem RNA positivo, então os filhotes vão ter que ter RNA positivo. Aí o que é que vai acontecer? Presta atenção. Pegou isso aqui, eu tô com esse RNA negativo, né? Massa. Aí vê o que é que vai acontecer. Esse RNA negativo, ele vai ser molde para tu produzir novos RNAs positivos. Por quê? Porque em todo processo de replicação, de RNA, o RNA sempre produz o contrário. Então, se o positivo se replicou no negativo, quando esse negativo que eu formei se replicar, ele vai formar outro positivo. Aí o que é que acontece? Aonde eu só tinha um RNA positivo na célula, agora eu vou ter quantos? 2. André, então isso vai ficar se repetindo? Vai. O positivo forma o negativo que forma um positivo. O positivo forma o negativo e forma um positivo. E assim a gente vai conseguir aumentar a quantidade de RNAs positivos. Aí lembra, tá? Esse RNA positivo aqui, ele vai formar proteína. Então vê o que acontece, Esse RNA positivo, ele começa a fazer a danada da síntese proteica. Quando ele faz a síntese proteica, presta atenção, ele vai produzir um monte de proteínas virais. Essas proteínas virais, se liga, viu, monstrinho? Essas proteínas virais são a cápsula dos novos vírus. Aí o que é que vai acontecer? Essas proteínas, elas envelopam o RNA positivo e quando elas envelopam o RNA positivo, quando a célula estourar, ela vai colocar para fora os filhotes do vírus embora. Aí assim, cada filhotinho de vírus que vai sair daqui vai sair com o seu próprio RNA positivo. Ou seja, quando o vírus mãe solta o RNA dentro da célula, além dela ter que replicar esse RNA positivo para um monte de filhotinhos que ela vai produzir dentro da célula, lembrem que cada RNA positivo dentro da célula funciona como RNA mensageiro. Então, o RNA positivo produz as suas proteínas virais. Essas proteínas virais formam a cápsula, que é o que nós chamamos de capsídeo, beleza? E formando o capsídeo, o que é que vai acontecer? Você vai começar a produzir um monte de vírusinhos dentro da célula. Você pode dizer assim, tá? E como é que eles vão sair mesmo dentro da célula? Lembrem das outras aulas de vírus, tá? Filhote de vírus não pede licença para sair. Ele, estoura a célula. E quando ele estoura a célula, o que é que vai acontecer? Todos os vírusinhos que estão aqui dentro vão sair. Qual é a sacada? É que todo filhotinho que sai, ele sai igual à mãe. Se a mãe chegou com RNA positivo, eles vão sair com RNA positivo, tá? Essa é a técnica de reprodução do ribovírus, ou seja, do vírus de RNA, que a gente chama de RNA positivo ou cadeia positiva, tá? E você pode dizer assim, tá? Meu irmão, é muita coisa. Por que tu mostrasse isso? Tu tem que lembrar que isso aqui é o vírus da Covid. Lembrem que o vírus da Covid é um vírus de RNA positivo. Por isso que ele sempre, presta atenção, ele sempre vai estar pendurado de aparecer por aí. Porque o danado do vírus da Covid é um vírus de RNA positivo. Então significa que quando o vírus da Covid entra no corpo de um paciente e começa a se multiplicar no trato respiratório do paciente,
ele vai se replicar dessa forma, tá? E qual é o prejuízo? É porque essa célula que ele vai usar para replicar vai ser as células respiratórias. Beleza? Tranquilo? Galera do terceiro ano, com isso, a gente fecha o EducaPE dessa semana, tá? Sextou. Beleza? Queria agradecer a participação de vocês na semana toda, em todas as matérias, tá? E vocês sabem que na próxima sexta a gente tem um encontro marcado aqui nas aulas de biologia, tá? Ei, monstrinhos, monstrinhas, beijo, viu? Valeu!